Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que nos acompanham no canal. Estamos aqui nesta segunda-feira, neste dia maravilhoso, ensolarado, para trazer mais uma palavra para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando aos irmãos que nós continuamos com a campanha, com o propósito. Perdão, irmãos, perdão. O vento balançou aqui. Perdão. Nós continuamos com o propósito. Aleluia, louvado seja Deus. Uma carta para Deus. O propósito de 21 dias de Daniel. Né? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo. Olha, eu quero dizer para você que me escuta, que me acompanha, muito obrigada por tudo que vocês têm me ajudado, por toda a compreensão que cada irmã tem tido, né? Você que tem compreendido a palavra, você que tem compreendido o nosso ministério, você que já entendeu, Deus te abençoe. Amém? Você que tem nos ajudado aí, para mim, tá podendo auxiliar os idosos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço de toda a minha alma, de todo o meu coração. Estamos fazendo o possível para ajudar. Aqui, né, irmãos, tantas necessidades. Eu sei que aí onde você mora, a cidade onde você mora, deve ter muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitadas também. E que Deus venha lhe usar. E que o Senhor venha lhe usar para você também ajudar aos necessitados da tua região, da tua cidade. Aleluia. Que Deus venha te usar no amor de Deus para você semear o amor fraternal, o amor ao próximo, aí onde você mora. E pode contar com as minhas orações, porque sempre estarei orando. Oro muito por todos que fazem a obra, por todos que ajudam o próximo, enfim. Se cada um fizesse sua parte, né, irmãos, o mundo não teria tanta miséria, tanta fome, tanto abandono, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas, enquanto tivermos vida, vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Não é verdade, meus irmãos? Amém? Irmãos, Deus me trouxe uma palavra, o Espírito de Deus, Ele me trouxe uma palavra muito edificante, esclarecedora, uma palavra revelada, o Senhor me trouxe logo ao amanhecer. E, aleluia, eu não vou guardar essa palavra só para mim, eu vou compartilhar ela com você. Meus irmãos, o Espírito de Deus, no dia de hoje, ele falava comigo a respeito de prisões. Prisões. Porque existem muitos tipos de prisões. Não existe só aquela prisão material, né? Onde os presos ficam, onde a pessoa que cometeu um crime fica. Não. Não existe só esse tipo de prisão, irmãos. Essa prisão física, né? As prisões humanas, físicas, são terríveis. Mas o que muitas pessoas não sabem também é que tem muitas pessoas que já conhecem a palavra de Deus, já conhecem o Evangelho, mas ainda continua presa. Mas ainda está presa. E eu vou trazer aqui uma palavra pela vontade de Deus, porque Deus me trouxe essa luz hoje. E eu não posso fugir disso, não vou fugir disso. Meus irmãos, aqui nós vamos ler, abre a sua Bíblia aí. Eu quero pedir para você que este vídeo, eu vou repetir, é um vídeo esclarecedor. É um vídeo que pessoas, principalmente pessoas novas na fé, pessoas que querem caminhar com Deus, precisam saber disso, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, tenham um pouco de paciência, tá bom? Pode ser que o vídeo venha ficar um pouco longo, porque eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que todos entendam. Amém?
E nós vamos falar no vídeo de hoje sobre prisões. Porque foi assim que Deus me trouxe. Então nós vamos ler aqui Isaías 10. Isaías 10. Abra sua Bíblia, acompanha a palavra comigo, minhas irmãs. Não fica só ouvindo eu falar. Confere na sua Bíblia, tá bom? Quando terminar o vídeo, se você quiser formular uma pergunta a respeito do assunto que vamos colocar aqui, amém, não tem problema. Mas escute o vídeo até o fim, porque pode ser que você logo no começo faça uma pergunta, fique se perguntando algo e gostaria de perguntar para mim, e muitas vezes você vai só até o meio do vídeo e às vezes o que você quer saber está lá no final, ou no meio, ou antes do meio, do fim, enfim. Tá bom, meus irmãos? Então, presta atenção, antes de formular qualquer pergunta, presta atenção, escute o que a palavra de Deus vai dizer e depois coloque a sua pergunta se você achar que deve. Amém? Diz aqui a palavra em Isaías 10, a palavra do Senhor diz assim, abre comigo, Isaías 10. Nós vamos ler 3 palavras, irmãos, para falar a respeito desse tema, prisões. Diz assim Isaías 10, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Presta atenção em toda a palavra, tá, irmão? Aleluia. Mas, vamos repetir. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outro no dia da visitação? No dia da assolação, que há de vir de longe? E a quem recorrereis para obter socorro? Onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abate entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai do que decreta leis injustas e escrivões que escrevem perversidade. Nós não vamos falar, irmãos, aqui porque você já conhece, você já sabe quando se trata de leis, né? Não vou entrar muito a profundo nisso, mas quem cria as leis? As leis do país, do estado, do município. Quem cria essas leis, né? Temos alguém aí que cria as leis, né? Você já sabe do que se trata. Mas olha o que a Bíblia diz. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade, para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar os direitos dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e para roubarem os órfãos. Aqui eu não preciso nem te dizer que o que o Senhor está falando, né? Leis que são criadas, beneficia esse, mas prejudica o outro. E assim, consequentemente, né? Leis que são criadas para perverter, tirar, danificar o direito do outro. O direito do trabalhador, o direito da pessoa que tem direito de se aposentar, enfim, leis. A Bíblia está dizendo aqui, o profeta Isaías escreveu, ai, ele escreveu pelo Espírito de Deus, foi Deus falando com ele, e dizendo, ai dos que decretam leis injustas. E você pode estar se perguntando, bom, a irmã agora vai falar de política, a irmã vai falar disso. Não. Isso aqui é só uma inicial para você entender de onde parte isso, as leis. Parte de um governante, não é?
uma regra, um protocolo, uma lei, parte dos governantes. E que a população tem que se sujeitar, obedecer, e você já sabe, né? Mas ai daqueles que decretam leis injustas. Só que o que Deus trouxe para mim falar, irmãos, não é exatamente sobre as leis do mundo, porque daí essas leis do mundo você já está cansado de saber que não há justiça nas leis da terra, né? Mas Deus me trouxe à luz, irmãos, sobre leis. Olha o que diz aqui, aleluia, presta atenção na palavra. Se você não entender o vídeo, depois você volte e escute de novo para você entender, tá bom? Louvado seja Deus. Aleluia. O 4. Sem que cada um se abate entre os presos. Guarda bem essa palavra, presos. Sem que cada um se abate entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou e ainda está estendida a sua mão. O Senhor me trazia, irmãos, pelo Espírito Santo, que as religiões, as igrejas, elas criam leis. Elas criam regras, protocolos e imputa e impõe que todos devem obedecer. Então, o Senhor me trazia na minha alma sobre leis criadas por homens. Leis criadas por ministros, pastores, aquele que anuncia a palavra, aquele que prega o evangelho. Paulo ele chega a dizer em uma das suas cartas que nós não estamos mais debaixo da lei. Como eu já disse, lei é um protocolo, é uma regra que tem que ser seguido. Tem que ser obedecido. Jesus ele veio para quebrar as leis. Jesus ele quebrou o protocolo, as leis, que as pessoas teriam que se sacrificar para poder ter a sua alma salva. Jesus Cristo veio com a consumação dele na cruz do Calvário. Ele quebrou o muro da separação. As leis foram anuladas por Cristo. Porque Paulo disse, se uma vez que andamos pela lei criada pelo homem, não importa quem ele seja, estamos debaixo da mão do homem e não de Deus. Calma que você vai entender. Então o Senhor passava na minha alma, irmãos, a respeito, olha o que diz, ai dos que decretam leis injustas e daqueles que escrevem perversidade, ou seja, um dita e o outro escreve, um fala e o outro escreve. E a Bíblia não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Aquele que dita as leis e aquele que escreve comete o mesmo erro. Ai daqueles que decreta leis injustas. Irmãos, e trazendo para nós, os evangélicos, os pregadores da Bíblia Sagrada. Muitas igrejas, irmãos, elas estabelecem uma lei. Não chamam isso de lei, só que pela palavra é uma lei. E a pessoa diz assim, não está escrito na palavra que os membros é submisso,
é submisso ao pastor, é submisso a este ou aquilo, em partes. Em partes. E principalmente se esta pessoa que está liderando, se esta pessoa que está na frente, essa pessoa, esse líder, se ele não for uma pessoa espiritual, se ele não for um homem que tem visão de Deus, essas leis que são criadas dentro dos ministérios, dentro dos templos, dentro das igrejas, Deus não está nessas leis. Deus não está nesses protocolos. Porque a lei, ela prende as pessoas, a regra, ao protocolo, não é? As leis, elas te obrigam a cumprir aquilo. A lei é uma obrigação para cumprir aquilo. Não é isso? E Jesus Cristo, ele veio para desfazer, quebrar isso. E soltar as almas, soltar as pessoas dessas prisões. Pela sua morte na cruz do Calvário. Mas o que muitos não sabem é que igrejas, ministérios e pessoas andam criando leis em nome da fé. Andam criando estatutos, regras e protocolos em nome da fé. Mas a Bíblia diz que se é por fé, Paulo ele disse, se é por fé, então não estamos ligados à lei, a protocolos, às regras. Porque até então, se essas leis que os homens criam no Evangelho não é por fé, se é por fé, então não é. Irmãos, as pessoas dentro das igrejas estão confusas. As pessoas dentro dos ministérios já não sabem mais se dar ouvido, porque uma igreja prega de um jeito, a outra igreja prega do outro. E cada um criou a sua lei dentro das igrejas. Cria-se uma lei, cria-se uma regra, cria-se um protocolo. Só que essas leis, esses protocolos, essas regras, irmão, não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com Cristo. Por que que não tem nada a ver? Porque Cristo é libertação. Cristo é salvação de prisões. Cristo, ele não veio para manter as pessoas presas às suas religiões, as pessoas presas aos seus protocolos e às suas regras. Jesus Cristo veio para libertar justamente quem está preso. Então, irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui? E o Senhor me trazia na minha alma quantas pessoas presas, ou seja, não estou falando de prisões materiais, estou falando de prisões espirituais. Estão na igreja, tem cargo na igreja, participa da Santa Ceia, até prega, até faz a obra, até, tem um ministério, tem uma vocação, é um levita, é um cantor, porém está preso. Preso de que forma? Estão presos pelas leis que aquele líder, que aquela pessoa criou. Eu vou explicar. Eu vou colocar eu, tá, irmãos? Vou usar a pessoa eu, tá? Por exemplo, eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério, com 200 membros, Eu tenho uma igreja. Vamos dizer que a minha igreja chama Arca da Aliança, E eu sou a pastora. Eu, Carmelita, sou a pastora. Então, na minha igreja tem 200 membros. 200 membros. Crentes, batizados.
o que eu faço? Eu crio uma lei, eu crio uma regra para eles. Presta atenção, pelo Espírito Santo, Deus vai abrir o teu entendimento através desse vídeo. Então, eu tenho aquelas 200 almas ali. Então, o que eu faço? O ministério é meu, foi confiado a mim, tudo bem. Só que eu crio uma regra, eu crio uma lei, eu mesmo crio uma lei, eu estabeleço ali que, por exemplo, o culto vai começar às 6 horas da tarde. Na quinta-feira o culto é às 6 horas da tarde. Vai prestando atenção. O culto vai ser às 6 horas da tarde. Daí eu pego e crio uma lei dizendo assim: se você, membro, Maria, João, ou Pedro, ou Bartolomeu, se você não chegar às 6 horas aqui na igreja, se você não chegar às 6 horas aqui na igreja, para estar aqui, para começar o culto, às 6 horas em ponto, se você não estiver aqui, eu como eu sou a pastora, eu vou. Se você chegar às 6h15, 6h10, você já quebrou a regra, já quebrou o protocolo, certo? Então, o que eu faço? Eu falo assim, ó, então, Bartolomeu, você vai ficar de banco, você vai pegar aí uns 30 dias, uns 20 dias sem atividade nenhuma na igreja. Porque eu falei para você, presta atenção, irmãos, isso é muito sério. Eu falei para você estar aqui 6h15, ou seja, 6 horas, você chegou 6h15. Então você quebrou a regra, você está fora. Você vai ser suspenso do louvor, você não vai tocar mais na banda, você não vai cantar mais no coral. Ó, irmã Maria, pois tu chegou 10 minutos atrasado, não foi? Pois tu chegou meia hora atrasada, não foi? Ó, Maria, sabe aquele dia que teve uma reunião e você não veio, Maria? Eu falei que era para todo mundo estar aqui às 2 da tarde e você não veio? Então, Maria, você não faz mais nada aqui dentro da igreja por um determinado tempo. O que eu fiz, irmãos? O que eu fiz? Eu criei uma lei. Eu criei calamai, devas, surianderevai, decove, andaramai. Alamanto irimiácia, calamassúria. Eu, como pastora da igreja, eu criei uma lei. Isaías 10. Ai daqueles que decretam leis injustas. E isso no meio evangélico, no meio dos crentes, no meio das igrejas, dos ministérios, dos templos. Ai, calma, que você já vai entender. Daí eu criei essa regra, então a Maria não veio às 2 horas, não veio, faltou, a outra veio, a Madalena veio, mas ela chegou 40 minutos atrasado, 30 minutos atrasado, porque ela ficou presa lá no trânsito. Eu falo assim para ela, ó, você está fora do projeto, você está fora disso ou fora daquilo, porque você não obedeceu. Ainda eu vou um pouco mais além. Ainda eu falo assim, eu como pastora desta igreja, eu falo assim, ó, e quer saber mais? Você, por ser rebelde, por não ter vindo no dia da reunião, por não ter vindo no ensaio do coral, você por não ter vindo, ó, só Deus para ter, presta atenção, só Deus para ter misericórdia da sua alma, porque se você continuar agindo dessa maneira, você vai para o inferno. O que eu fiz aí, irmãos?
eu estabeleci uma regra, eu criei uma lei para os meus membros, certo? Eu criei uma lei, eu coloquei sobre eles um jugo. E Jesus disse que o jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é leve. Mas o jugo do homem é sem misericórdia. Então eu, como pastora, eu determinei que a Maria não vai participar do coral porque ela faltou no ensaio. Nossa, o negócio passou bem aqui. Olha aí, a pastora, o pastor, o líder, o ministro, o apóstolo, ou sei lá quem, criando uma lei injusta para colocar sobre as pessoas. E o evangelho de Jesus Cristo é liberdade. Ou seja, Jesus Cristo veio para tirar as almas das prisões, para libertar as almas, e os homens prendem. Compreende? Jesus, ele libertou as almas das prisões. Aí vem o homem e prende. Amarra, segura. Aqui está falando aqui, ó, em Isaías, ou é Isaías 10. Sem que se abata entre ele os presos. Ai daqueles que decretam leis injustas. Ai dos pastores, ai dos ministros, ai de quem decreta leis injustas dentro das igrejas, dentro dos templos, para prender as almas, para prender as pessoas. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, porque Jesus Cristo, ele é liberdade. Jesus Cristo não vai condenar uma pessoa só porque ele não veio na reunião. Jesus Cristo não vai lançar ninguém no inferno só porque ele não veio no ensaio do coral. Isso não existe. Quem criou esta lei foi a mulher. Quem criou esta lei foi o homem. Jesus Cristo não, Jesus Cristo, ele te libertou desta lei. E você, canturimiasse acalamai, não pode mais ficar embaixo de uma lei criada pelo homem. Ah, irmã, mas é porque as ovelhas têm que obedecer o pastor. Segundo a Bíblia, os membros da igreja, as ovelhas da igreja, têm que obedecer o pastor segundo a palavra. E a palavra nos revela em toda ela que Jesus Cristo libertou do peso, do fardo, das leis, dos protocolos e das regras. E é o que muitos não sabem. Eu vou ler aqui para você ir um pouco mais além, Isaías 61. Isaías 61, abre a Bíblia comigo. Isaías 61. Aleluia. Quantas pessoas nas igrejas, mas estão presas. Presas. Porque se elas não fizer daquele jeito, elas são humilhadas, elas são machucadas, elas são excluídas até mesmo da igreja. E essas leis, Deus não está no meio dessas leis. Jesus Cristo não aprova essas leis. Porque Ele é a liberdade. Jesus Cristo nos deu a liberdade para servi-lo. Com o corpo, tem muitas pessoas dentro das igrejas, dentro desses ministérios que estão servindo a Deus por obrigação. E o evangelho não é obrigação, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele deu livre-arbítrio. E o homem, Deus dá livre-arbítrio. E o homem tira o livre-arbítrio que Deus deu às pessoas. Isaías 61, leia comigo. Isaías 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar. Presta atenção nesta palavra.
Me ungiu a pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quer dizer, Jesus chama a pessoa pelo Espírito Santo convence o homem, convence a mulher do seu erro e do seu pecado. Daí essa pessoa, ele vai para uma denominação. Chegando lá nesta denominação, o Espírito já trabalhou, já está fazendo, o vaso já caiu na mão do oleiro. Então o oleiro já está trabalhando no vaso, perdoando os seus pecados, limpando, redimindo a sua alma, fazendo uma obra na sua vida. Aí a pessoa vai lá para aquela denominação para servir a Deus. Quando chega lá, aquele líder, aquela pessoa, começa a colocar um jugo pesado sobre aquela pessoa que Cristo já tirou. Dizendo que ele precisa estar, que ele é obrigado a estar na escola dominical todos os domingos, que ele é obrigado a estar, ou sei lá onde, aquele dia, aquela hora, colocando, impondo regras e colocando leis sobre a pessoa. É isso mesmo. Eu formo uma lei, eu falo, se ele quiser ser membro da minha igreja, ele vai ter que obedecer. Se ele quiser ser membro da minha igreja, ele vai ter que fazer. Porque se ele não fizer, ele está fora. Se Jesus nos chamou, como diz aqui em Isaías 61, ele chamou a proclamar liberdade aos cativos. Quer dizer, a pessoa sai do mundo, já sai do mundo porque está vivendo uma vida de prisões, é tanta prisão espiritual, prisão física, prisão emocional, prisão na saúde. A pessoa já está tão devastada, aí o Espírito convence ele que ele precisa entregar a sua vida para Cristo. O Espírito convence, o Espírito trabalha porque ama, porque quer salvar a alma dele. A salvação é proclamada para ele. Daí ele vai em busca de uma congregação, de uma denominação para congregar. E quando chega lá, achando que vai ser tudo mil maravilha, que vai ser tudo bem, aí vem aquele monte de coisa, aquele monte de leis que o homem criou e diz que ele é obrigado a obedecer. Eu não estou falando de ordem, irmãos. Ordem e decência é outra história. Ter ordem e decência na igreja é bom e maravilhoso. Ordem e decência. Mas ordem e decência na igreja não tem nada a ver com prisão. Prisão é uma coisa. Ordem e decência é outra. E aqui está falando que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar o que estava quebrado, o que estava destruído, destruído lá no mundo, por tantos vícios, por tantas coisas erradas, estava quebrado, arrasado, amarrado, preso. Então, o Espírito do Senhor veio para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Daí o homem pega, Jesus Cristo liberta o ser humano, aí o homem pega e prende de novo na sua gaiola. E falando em gaiola, estava passando numa rua, Deus é tremendo, Deus me deu essa palavra hoje pela manhã, e essa luz. E eu, saindo da minha casa, eu peguei um caminho, e quando eu andei, lá na frente tinha um homem fora na calçada,
E eu vi empendurado assim uma gaiola. E dentro daquela gaiola tinha um passarinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Aí eu não estava enxergando de longe. Eu falei, nossa, mas era tão pequenininho aquele passarinho. Aí eu precisei chegar bem perto. Aí eu olhei assim. Eu falei, nossa, que pequenininho. Eu falei, é do senhor? Esse passarinho é do senhor? Como que ele chama? Aí ele falou assim, ele é da família dos Coringa. Eu nunca nem vi falar que tem passarinho com esse nome, mas ele falou isso. Aquele passarinho pequenininho, irmãos. Eu fiquei olhando para aquele passarinho. Foi umas 2 horas, 3 horas no máximo depois que o Senhor me deu essa palavra, de manhã. Eu fiquei olhando para aquele passarinho. Quer dizer, o passarinho estava preso. O passarinho estava preso. E eu falei, meu Deus, eu falei assim, passarinho, você está preso, né? Mas não era para você estar aqui preso. Porque o Criador te criou para a natureza, né? Teu lugar é as árvores, o teu lugar é se alimentar dos frutos das árvores, o teu lugar é em todo lugar, porque tu tem asa, foi criado para voar. Então, cada macaco no seu galho, né, passarinho? Aí aquele homem, irmãos, quando eu olhei para ele me olhou com uma cara feia. Ele me olhou com uma cara feia e resmungou lá qualquer coisa que eu não entendi o que ele disse. Mas eu conversei com o passarinho. Eu falei, passarinho, não era para você estar dentro dessa gaiola, não. Sozinho, solitário. Nossa, irmão, confesso que eu fiquei com dó daquele bichinho. Sozinho, tão pequenininho, tão indefeso, sabe? Tão lindinho, tão bonitinho, mas preso. Preso. Aquele passarinho, ele não pôde. Eu estou dentro da palavra, vai entendendo, fica no espírito que você vai entender o que o Criador está te falando. Esses passarinhos, eles foram criados para viver na natureza. O Criador criou os passarinhos para eles terem liberdade de voar, de andar, de cantar. E o Criador é quem cuida deles. Porque até no deserto, quando eles vão para o deserto, eles voam para todo lado. Até lá o Criador providencia comida para eles. Os passarinhos, os animais foram criados para a natureza. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitas pessoas que nem este homem, ele criou uma lei. Ele criou esta lei, que não é a lei de Deus. Então ele pegou aquele passarinho, que ele chama de coringa, colocou ele dentro de uma gaiola, fechou com a chave e disse assim, você é meu. A chave da sua libertação, passarinho, está na minha mão. Aleluia. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Meu Deus. Ele prende o passarinho e diz pro passarinho, pela lei que ele criou, eu não vou deixar você voar. Eu não vou deixar você voar. E o Criador, ele criou os passarinhos para ser livres, para voar, para dar louvor ao nome dele, aquele homem. E assim tantos quanto fazem isso. Prendem os passarinhos, prende a rolinha, prende o papagaio, prende esse, prende aquele. E diz, eu sou o teu dono. Eu sou o teu dono e a chave está na minha mão. A chave da tua liberdade está na minha mão. Aleluia, meu Deus do céu. Isso é muito forte, irmãos.
leis criadas pelo homem, ao qual o Criador já libertou. E os passarinhos foram criados para ser livres, para voar e louvar o Criador. E o homem, o ser humano, pega, coloca dentro de uma gaiola e fecha com a chave, segura a chave na mão e diz: eu não vou te soltar, porque você é meu, porque você é isso, você é aquilo, a chave está na minha mão. E a Bíblia está dizendo aqui, Isaías 10, ai daqueles que criam leis injustas. Alabassuri canta alabaxundarabácia canta lamai. Ai daqueles que criam leis injustas, uma vez que o Criador já libertou. Não é para mais estar na mão do homem, não é para mais estar na mão, aleluia, dos seres humanos presos sem liberdade. E a palavra de Deus diz aqui que o Espírito de Deus veio para libertar, para restaurar, para tirar os cativos das prisões, aos presos. Mas os homens insistem em manter as almas presas para eles. Aleluia. Ainda diz assim: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Mas eu digo para você: quem é você? Quem é você, pastor? Quem é você, missionária? Quem é você? Quem é você para dizer que aquela pessoa vai para o inferno? Quem é você? Se Jesus Cristo já libertou esta alma não é tua, esta alma é de Jesus Cristo. Aricalabaxudiribi canta labassurianda, rimanturibianda lamassúria. Quem é você para impor regras, para dizer que ele vai para o inferno, que ela vai para o inferno? Ela não vai para o inferno porque ela não é a tua alma. Ela não é tua, ele não é teu. Lamachandarabassúria, ela pertence a Deus, ele é de Deus. Esta alma é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nos diz aqui, aleluia, Isaías também nos diz aqui que todas as almas, o Senhor falava na boca de Isaías: todas as almas são minhas, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você para colocar regra em cima da pessoa e condenar a pessoa, negar a ela a Santa Ceia, negar a ela só porque ela chegou atrasada, só porque ela não deixou de vir? Às vezes o pastor nem pergunta por que ela faltou. O pastor não quer saber. Mas que pastor é esse? Que missionária é essa? Que não procura saber o que aconteceu com a pessoa, por que a pessoa não foi? Aleluia! Nem sabe o que aconteceu com a pessoa, já impõe uma regra, já impõe uma condenação sobre a vida da pessoa. E é por esta causa, meus irmãos, que tem muitas pessoas desviadas. Ricanta labassurianda labassúria. Tem muita gente afastada da presença de Deus. É por causa desses mercenários, é por causa destes homens que colocam leis sobre as almas, colocam regras e protocolos sobre a vida das pessoas e dizem: se elas não fizerem, que elas vão ser condenadas. Mas Cristo já libertou. Como é que uma pessoa que Cristo já libertou vai ser condenada? Ricalabassuri andalabassuri canta labácia. Alai de que andarabassuri andalabassuri. Alabassuri calamai de calabassuri andalabai. Se Cristo já pagou o preço, quem é você para dizer que aquela pessoa vai para o inferno? Se Cristo já salvou, se Cristo já libertou, recanta labassúria, Cristo libertou as almas, aleluia. Aí vem esses mercenários, esses homens que não têm lamassúria, amor nem pela sua própria alma, aprisiona a alma e coloca uma chave e diz: você tem que fazer o que eu quero, você tem que fazer assim, assim.
Isso são leis criadas pelos homens, são leis criadas pelas mulheres que dizem ser mulheres de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, aleluia, diz na sua palavra que nos últimos dias Ele mesmo apacentaria o seu povo, porque os pastores, aqueles que têm essa incumbência, estão aprisionando almas para eles. Canta labassuri, canta labassuri, anda. E muitos dizem canta que tem que obedecer eles, porque senão, se não obedecer eles, a pessoa vai para o leito, a pessoa vai isso, a pessoa vai aquilo, a pessoa vai aquilo outro. Não vai não, é mentira do diabo, é mentira de Satanás, que ninguém vai para o leito porque não obedeceu o pastor. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é mentira do diabo, para poder você voltar para o mundo, para você servir a ele lá no mundo, e o diabo está usando um crente para distorcer a verdade da palavra de Deus. Alabassuri canta, alabassuri anda. Eu sinto, irmãos, a presença do Senhor, porque o Senhor está indignado com muitos pastores, com muitos aqueles que têm a palavra na mão, prega pela metade e não ensina a verdadeira palavra para as pessoas. Aleluia, quantos desviados, quantas pessoas no mundo voltou para a droga, voltou para o vômito, voltou para o vício. Por quê? Por causa de palavras mal colocadas, por causa de exigências que não é de Deus, exigências que não provém de Deus, exigências que não provém de Deus. Alabassuri canta, lamassuriando. Aleluia, aqui o Espírito de Deus, Isaías falava, aleluia, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para pregar liberdade aos cativos e abrir as prisões dos presos, os que estão presos. Quantos crentes estão presos, irmãos? Quantos crentes presos? Preso pelo ministério, preso por pastores, preso por ordem de homens, presos. Eles não servem a Deus, eles servem aos pastores, porque os pastores os prendem, os manietam ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus é liberdade. Quem foi que disse que se eu não for tomar a Santa Ceia, quem foi que disse que eu vou para o inferno? Quem foi que disse isso? Jesus nunca disse isso, que se alguém não participar da Santa Ceia, ele vai para o inferno. Jesus nunca disse isso. Aleluia, ele disse, quando vós vos reunirdes, ele também não determinou datas. Aleluia, também é uma regra criada pelo homem. O homem cria datas, o homem inventa. O Senhor Jesus, ele disse, quando vós estiverdes reunidos, no partir do pão, no beber do vinho, faça isso em memória de mim, assim como eu estou fazendo aqui agora. Jesus falou, assim como vocês estão sentados aqui, sentados no chão, numa ocasião onde Jesus ali repartiu o pão e deu graças ao pão e graças ao vinho. Ele diz, fazer isso em memória de mim, quando vós estiverdes reunidos. Ele não estipulou datas. Não, vocês têm que fazer isso de dia tal, mês tal. Não. Quando vós estiverdes reunidos. Porque a Bíblia diz, irmãos, a palavra do Senhor diz que não é nem por força nem por violência. A palavra de Deus é clara, que ela diz, não é nem por força nem por violência. Tudo que as pessoas impõem para você fazer, que é por força e por violência, Deus não está nisso, porque é contra a sua palavra. Aleluia. Essa violência que você está sofrendo, ela não provém de Deus.
Não é de Deus essa violência que você está sofrendo, porque a palavra diz que não é por força e também não é por violência, porque Ele deu livre-arbítrio para o ser humano, Ele deixou livre a sua escolha para você servir a Ele. Você deve servi-lo por amor e não por obrigação. É obrigado estar no culto, é obrigado estar no ensaio, é obrigado estar na reunião, é obrigado isso, é obrigado aquilo, é obrigado aquilo outro, obrigado aquilo outro. Aleluia. Deus não está nisso. Deus não está. Aleluia. Outros dizem que se a pessoa não pertencer a um ministério, se ela não estiver ali todo dia naquele mesmo lugar, ela vai perder a alma, ela vai perder a salvação. Também não é verdade, isso não é verdade. Isso não é verdade, sabe por quê? Porque Jesus te libertou. Ele não quer você preso, Ele não quer você debaixo de jugo do pé de ninguém, nem muito menos do diabo. Entenda a palavra de Deus. Você vai no culto, quando você sente aquele desejo de ir no culto, então você está sendo movido pelo Espírito Santo. Vai, minha filha, vai me adorar. Então você vai com aquela alegria, você vai louvar a Deus com aquela alegria. Agora, quando se trata de uma regra, de uma obrigação, Deus não está nisso, irmãos. Deus não está. Porque Jesus, Ele veio para salvar e libertar. Ele não veio para colocar jugo em cima de você e nem de ninguém. Jesus, Ele veio para salvar e libertar. Ele não quer ninguém servindo a Ele. Obrigado. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser por amor e por fé. Eu tô sempre falando a mesma coisa, irmãos, porque eu sinto de Deus de falar. Quando eu pedi ajuda aí para ajudar aquele senhor, eu falei, meus irmãos, você que sentir no seu coração. Se você sentir, você não é obrigado a nada. É se você sentir no seu coração. Porque irmãos, eu particularmente, eu não faço nada obrigado. Eu não faço nada obrigado. Se eu me sentir obrigada a alguma coisa, eu não faço. Eu não faço porque eu sei que meu Pai não vai se agradar. Ele não vai receber. Ele não vai se agradar. Sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tudo, meus irmãos. E quero ler em São Mateus. Abre a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 6. São Lucas 6. É para nós encerrarmos o vídeo. Eu creio que você já entendeu. Eu quero ler uma última palavra. São Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. São Lucas, irmãos. São Lucas, capítulo 6, o versículo 37. Eu vou ler só um versículo só para você entender, para nós encerrarmos o vídeo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São Lucas 6. São Lucas 6, 30. Glória a Deus. São Lucas 6, 37. É isso? É isso. São Lucas 6, 37 diz assim, presta atenção na palavra do Senhor. Aleluia. Não julgueis. Não julgueis. Quantos ministros, quantos pastores julgando os membros, julgando as pessoas, julgando que este ou aquele vai para o inferno, que este ou aquele vai ser salvo, que este ou aquele é bom, aquele ou aquele não presta. Quanto julgamento, quanto julgamento. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. É Jesus que fala, irmão, essa palavra. Não condene ninguém.
não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Soltai. Lucas 6,37. Soltai, e vos soltar-vos-ão. Soltai. Deus, Ele quer que os homens, as pessoas soltem o seu próximo. Solte, solte, porque Deus já libertou. Jesus já libertou. Ainda que a pessoa esteja fazendo ainda alguma coisa errada, ainda não está, mas eu não tenho direito de julgar e dizer que ela vai para o inferno, que ela está condenada. Jesus está dizendo: solta aquilo que é meu, solta. Solta, porque o Senhor Jesus, Ele já soltou, Ele já libertou. Aleluia, glória a Deus. É como Deus, Ele falou com Ananias, quando o anjo aparece para Ananias e fala: Ananias, vai até Paulo, Saulo de Tarso, vai até ele. O Espírito fala com Ananias. E Ananias responde: não, Deus, eu não vou. Não, Senhor, eu não vou. Aquele homem é um homem sanguinário. Aquele homem, ele não presta, ele manda matar, ele é terrível, Senhor, eu não vou. Ele é mau, aquele homem é mau. E o Espírito fala para Ananias: Ananias, não torna tu imundo aquilo que eu já purifiquei. Deus já estava trabalhando e libertando Saulo de Tarso. Deus já estava fazendo uma obra na vida de Saulo. E Ananias ainda estava condenando. Não, ele é um assassino, ele é um isso, ele é um aquilo. Eu não vou até ele. E Deus responde para Ananias: Ananias, Ananias, não tenha tu imundo aquilo que eu já purifiquei. Aleluia. E aqui diz aqui a palavra: soltai, soltar-vos-ão. É como as pessoas manter almas presas em gaiolas. Porque Jesus, Ele veio para libertar as almas. Elas não precisam de mais de prisões, mais do que elas já têm. Compreende, irmãos? Aleluia. Daí você fala assim, alguém pode dizer assim: ah, irmã, mas lembra quando no tempo de Noé, Deus falou para Noé criar uma arca, né? Deus fala para Noé criar uma arca e colocar os animais dentro da arca. Sim, porque vinha o dilúvio, ia matar os animais também. Então Deus, para preservar os animais que não têm pecado, que não erram, são simplesmente animais, Deus pediu para que Noé colocasse na arca um par de cada animal. E assim Noé fez. Noé colocou na arca um par de cada animal. E o que aconteceu depois? Aí a pessoa pode dizer: ah, irmã, tá vendo aí? Não tem problema ter animais presos, porque o próprio Deus mandou colocar na arca. Mas você leu tudo? A Bíblia diz que quando abaixou o dilúvio, o que Deus fala para Noé? Noé, solta uma pomba, solta a pombinha, ela vai verificar se as águas já abaixou. Porque o dilúvio veio e tomou a todos aquele mundo da época. Então ele disse: solta a pombinha, se ela voltar para você com um galinho de oliveira, um galinho no seu bico, é porque as águas já abaixaram. E assim Noé obedece, solta a pombinha. E a pombinha vai e traz boas novas, com um raminho no seu bico, anunciando a Noé que as águas já tinham abaixado. Deus, Ele tem controle sobre os animais, total. E muitas vezes, aleluia, nós mantemos preso para nós os animais. O único animal que foi feito para ficar junto do homem é o cachorro.
é o cachorro, só. E com limites, com limites. O restante é tudo da natureza. E a Bíblia diz que quando abaixou-se as águas, o que Noé fez? Noé soltou todos os animais. Ele soltou. Soltai e soltar-vos-ão. Isso quer dizer, meu querido, minha querida irmã, aleluia, que nós não podemos manter ninguém preso a nós. Não podemos. Não podemos manter ninguém preso a nós. Nós temos que deixar ir. São Lucas aqui fala: soltai e soltar-vos-ão. Nós não podemos manter ninguém preso a nós, temos que deixar ir. Nós não podemos dizer, fulano é meu, ele tem que ficar comigo, ela tem que ficar comigo, fulano é minha, então ele tem que ficar comigo, ela é obrigada. Não, isso não existe para Deus, isso não existe. Isso não existe. Porque Ele deu livre-arbítrio para cada um seguir o seu caminho. Aleluia, soltai e soltar-vos-ão. Quer dizer, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Aleluia. Então, você recebe aquilo que você dá. Aleluia. E sobre prisões ainda, irmãos, quando a pessoa não perdoa o seu próximo, tem uma demanda com o próximo e não consegue liberar o perdão, não perdoa. Então, são duas almas que ficam presas no mundo espiritual. Duas pessoas que não se perdoam, são duas almas presas. Então, se você quer, se porventura tiver alguém aqui que está nessa situação, se você não perdoa aquela pessoa, você se mantém presa e ela também. Porque o perdão, ele quebra a prisão. Ele quebra. Você quer ter paz, você quer ser livre, então perdoe. Perdoe, libere do seu coração, solte do seu coração este ódio, esta raiva, esse rancor. Solta isso para que Deus possa te libertar e libertar também aquela pessoa. Porque se você não soltar, você e ela vai ficar preso. Os dois ficam presos, os três, enfim, quantas pessoas forem, ficam presos. Então, nós temos que libertar as pessoas e não prendê-las. Porque aquela pessoa, ou seja, se for para retornar para você, vai retornar. Deus falou para Noé: Noé, solta a pombinha. Ela vai fazer um serviço para mim. Solta a pombinha. E ele soltou. E a pombinha retornou para Noé. Ela retornou, trazendo a liberdade para todos ali. A pombinha veio com um raminho de árvore, um raminho, anunciando a libertação de todos os animais. E ela estava a serviço do Criador. Ela estava fazendo uma obra para o Criador. Aleluia. Medite na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que eu não consegui te explicar, te expressar, que o Espírito Santo, ele possa trabalhar dentro de você sobre esta palavra. Isaías 10, Isaías 61 e São Lucas 6:37. Que o Espírito de Deus, ele possa te mover. Porque Deus, ele quer libertar pessoas. Deus, ele quer salvar. A função do Espírito Santo é salvar, é libertar, não é prender. Então solta essa pessoa que você tem dito que é uma pessoa que já está condenada. Aqui para ele não tem jeito, que para ela não tem jeito. Deus manda recalabassuriando. Aleluia. Deus manda dizer: solta. Aleluia.
solta essa pessoa. Você não pode julgar, você não pode condenar, é somente o Senhor que pode. Então solta essa pessoa. Soltar como? Muitas vezes eu não tenho ninguém preso comigo, irmã. Não tem ninguém preso aqui comigo. Quem quiser que vai viver a sua vida por aí. Eu não estou prendendo ninguém. Você pode estar dizendo isso, não é? Mas e o perdão que você não libera? Ela pode ir, mas o ódio e a mágoa vai com ela. E você precisa soltar ela disso. Você precisa liberar isso. Você precisa tirar ela dessa prisão. Aleluia, liberando perdão para ela e deixando que ela vá. E entrega para ela, para o Criador. E você também precisa viver. Você também precisa respirar e servir ao Criador da melhor forma possível. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está falando nesta manhã de prisões, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu espero que esse vídeo seja um vídeo esclarecedor, porque nós temos o livre-arbítrio, não sabemos quanto tempo vamos viver na terra. Não sabemos quanto tempo teremos na terra. Não sabemos. Então não se prive de viver, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe até que dia você vai estar vivo. Não temos o controle disso. Nem o diabo tem. Somente Deus tem esse controle. Então viva o hoje. Esquece quem te fez mal. Esquece quem te fez mal. Esquece isso. Vai viver a tua vida. Vai fazer o bem pro teu próximo. Vai caminhar. Vai falar com alguém. Vai dar uma palavra para alguém, sabe? Vai colocar uma comidinha lá na árvore pro passarinho, sabe? Faz algo assim, sabe? Libertador. Algo libertador. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele fala muito dentro da minha alma de libertação. De libertação, libertação, libertação. Em todos os sentidos. Libertação em todos os sentidos. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, é terrível quando alguém se sente preso. Quando alguém não tem liberdade. Isso é horrível. Você, sabe, prender a pessoa. E mais uma vez eu volto a falar, porque Deus me impulsiona a dizer: o que for para ser seu, vai voltar para você. E o que não for, não vai voltar. Porque essa é a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Viva a sua vida da maneira que você sente na sua alma, no seu coração. Mas deixa livre. Filho, filha, neto, pai, mãe, tio, avó, primo, prima, sobrinho, sobrinha, parentes, conhecidos, deixa livre. Deixa ela seguir o caminho dela, deixa ele seguir o caminho dele. O Criador não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle das almas que estão na terra. Ele não perdeu o controle. Ele tem o controle de todas elas em suas mãos. Quer ir embora? Deixa ir. Deixa ir. Quer ir para outro país? Quer ir morar em outro país? Deixa ir. Quer se mudar de estado? Deixa ir. Deixa ir. Solta. Não tenha preso aquilo que não é seu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar na tua alma, no teu coração. Que você, através deste vídeo, você tenha, pelo Espírito Santo de Deus, que você tenha o seu coração libertado também no dia de hoje. Que você seja livre disso.
Livre-se das cargas, livre-se do passado, o passado que te condena, o passado que te joga para baixo. Livra-se disso. Deus, Ele não quer isso para você. Você está vivendo ainda uma vida velha, você já conhece a palavra, mas ainda não se permitiu se libertar. Permita-se se libertar. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas novas para você viver. Se liberte disso. Se liberte emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Se liberte disso. Se liberte. Se liberte. Sirva a Deus exatamente como você sabe servir. É simples assim. Do seu jeito, da sua maneira, o Criador, Ele te entende. Ele entende você. Não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é para as pessoas. Não adianta. Porque Ele sabe. Então viva do seu jeito, da sua maneira, da forma na medida da tua fé, porque nem todos têm a fé igual, nem todos entendem igual, sabe? Então, deixa livre o teu coração dessas coisas. E sirva a Deus com a tua alma. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito de Deus te ilumine cada vez mais. Aleluia. Amém, em nome de Jesus. Irmã Carmelita, eu particularmente não concordo nem um pouco, nunca concordei com pessoas que dizem só a minha igreja vai para o céu, porque a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja é verdadeira, a minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo. Quem tem o controle das almas é Deus. Só Ele tem o controle das almas. Não julgue, não condene ninguém, porque essas almas não nos pertencem. Não nos pertencem. Pertence ao Criador. Isaías nos diz, o Senhor fala na boca de Isaías, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.